E aí? Beleza? Boa tarde. Acho que é isso. Vamos nessa. Meio apertado aqui, mas a gente desaperta. Moto molhada. Acabou de cair um mini pé d'água. E eu tô arriscando em ir sem capa, na esperança de os lados de lá ainda não ter chegado ou não, ou a estabilidade me proteger aí. Vamos ver. Acabou de cair assim uma revoadinha assim de chuva, depois parou. Por isso que eu não quis pôr a capa agora. Na pior das hipóteses, vocês vão me ver parando a moto para colocar a capa, ou simplesmente me molhando completamente, que também é uma possibilidade. Olha como tá feio o trânsito aqui. A possibilidade de estar chovendo ou de não estar chovendo é a mesma. Simplesmente ele estava vindo, né? Aqui já choveu mais, ó, porque o chão tá mais molhado. O maninho ali tá pondo capa. Ele que tá certo, eu que estou errado. Vamos ver o que eu consigo ir passando. Consegui, tudo certo aqui. Bom, terça-feira terminada, foi muito trabalho hoje, mas gratificante que ao final eu atendi 3 empresas exclusivamente, basicamente. Mas eu posso dizer que eu resolvi o problema das 3, né? Eu resolvi não, a gente descobriu juntos os problemas. As meninas me ajudaram profundamente, me ajudaram enormemente. Vai me molhar, vai me zoar aqui as pernas, né? Mas tudo bem. Ainda assim eu não ponho capa. Só se piorar. E não sei se eu vou pôr se piorar também, porque pode ser que não dê tempo. Bom, já que eu comecei a falar de Damares, eu tenho 2 pendências a riscar aqui na minha ficha, né? Nas minhas fichinhas de assuntos, né? Inclusive já faz algum tempo que eu precisava falar sobre isso, né? Existe uma... Ela carrega acusações aí meio graves, que são umas lambanças e umas palhaçadas de uma ONG que ela comanda ou que ela tem enorme participação, né? E tem uma coisa muito grave, que é a questão da filha adotiva dela. Ela tem todo orgulho de dizer que adotou uma menina índia e tal. E aí a explicação oficial é de que essa tribo que eles visitaram, ela como é que fala? Ela sacrificava crianças e tal, né? E, enfim, uma coisa meio estranha, assim, né? E diz que foram pesquisar isso e já havia denúncias disso antes dela se tornar uma ministra, uma pessoa de relevância maior como ela é hoje. Houve uma denúncia aí, algumas denúncias de que, na verdade não, viu? Ninguém ia sacrificar ninguém, não. Não tem esse costume aqui e ela levou mesmo a criança. E não é a primeira. Há denúncias de várias crianças que foram tiradas das mães nas tribos. É uma coisa bastante grave, bastante diferente e difícil, né? Eu não sou o maior defensor do conceito da cultura indígena como um padrão para não mexam e tal, mas sim, que se respeite, que se respeite
a tradição até o ponto da humanidade. Eu não sou um cara, não, respeita a tradição, se a tradição for antropofagia. Não, cara, não estamos mais nesse tempo. Então que essas pessoas sejam orientadas a não ter mais esse hábito e várias outras coisas. Mas enfim, voltemos. Que várias civilizações mais primitivas tinham o costume de sacrificar crianças que eles achavam que eram defeituosas, ou algumas vezes até sacrificar meninas, né, por conta do desejo da guerra e tudo mais, da necessidade de homens, por conta da caça e da guerra e tudo mais. Sim, é verdade. Agora, essa história está mal contada. E que a ministra Damares pare de abafar esse caso, porque é realmente muito grave essa conversa. Essa conversa inteira é muito grave. Enfim, o que se fazer? A gente sabe. Missões evangélicas, que já foram missões católicas, missões mormons, missões de todas as linhas religiosas, já desbravaram terrenos aí inexplorados e já fizeram muita merda e também já ajudaram muita gente. Tá bom? Então há que se verificar a verdade nessa história, né? Porque você não pode chegar nos lugares e, por conta da inocência e da precariedade desses lugares, você ir arrancando as crianças de lá e tudo, né? Enfim, isso era um assunto que estava pendente lá há um bom tempo. A fundação que ela representa, que ela representava, ou que ainda tem participação, não sei, carrega essas acusações aí, essas informações de muita gravidade. Outra coisa que no imbróglio desde que ela sumiu e nas primeiras semanas que foi meio difícil aguentar tamanhas abobrinhas, aí ela passou algumas boas semanas em silêncio, depois do tal do Menina Veste Rosa e Menino Veste Azul, e depois de várias outras mini polêmicas, aí de vez em quando soltou uma ou outra, de que a Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem e tal. Enfim, essas idiotices que, cara, várias coisas que você perguntar pra ela vai soltar idiotices. É igual o Bolsonaro, é igual alguns deles, é igual o Entraub. Cara, eles são toscos, eles vão soltar imbecilidade. Quase que sempre. Eu acho que a possibilidade de eu chegar bem molhado em casa é bem grande, viu? Enfim, vamos lá. E existe uma questão aí de alguma importância que o pessoal não leva muito a sério, não entende muito bem, ou não quer saber, porque é o menos importante. Não, não é, cara, não é o menos importante. Mas enfim, ainda na Dona Ministra, né, nessa personagem, né, ela lembra muito um personagem, né, ela realmente é uma figura atípica, né, à parte, né. E tava rolando aí, no momento muito próximo da indicação dela ao ministério, ou dela assumir o ministério, que ia aparecer aí uma biografia, que é uma biografia dessa coisa, de tudo isso aí que ela contou, da coisa dela ter sido abusada e de ter encontrado Jesus na goiabeira e tal, enfim. Por mais triste que isso possa ser, né, porque o abalo emocional que ela devia estar vivendo realmente justifica muita coisa, inclusive alucinações. Mas, enfim, a vítima foi ela. E aí tava rolando de que parecia que ia sair uma biografia dela, e não sei o que lá, tal.
nesse ínterim teve também uma coisa aí da escolaridade dela, que ela, os ministros, ou qualquer representante governamental, né? Tem uma ligeira apresentação, né? Quando indicado, quando sai no Diário Oficial. E ela apresentou um currículo de doutorado, mestrado na verdade e tal. E aí foram tentar descobrir, eu já falei sobre isso, tentar descobrir, fazer a origem ali de onde foi, da instituição, São Carlos e não sei o que, e aí descobriram que nada, não tem nada daquilo. O mestrado que ela estava alimentando o currículo, isso você pode pegar alguns outros bons ministros aí para encontrar esses mestrados malucos aí, esses doutorados malucos aí, tá? Enfim, e era uma grande farsa, era, na verdade, depois ela esclareceu, se justificou dizendo que os cursos são de linhas evangélicas e toda pessoa que se forma nesses cursos é chamado nas linhas evangélicas que frequentam de mestres, né? Ah, tá, então ela fez mestrado. Opa! Mas beleza, né? Nada tem muita importância quando a população não dá importância, né? Mas enfim, para mim isso tem importância e é mais uma desonestidade de uma pessoa desonesta e de um governo desonesto. Voltemos. E estava rolando o assunto do lançamento do livro dela e tal, e ela tem uma assessoria pessoal também, não sei o quê, e lá no começo de janeiro houve alguma coisa de que, não, por conta dos compromissos da ministra, o lançamento do livro Jesus na Goiabeira, o livro chama Jesus na Goiabeira. O lançamento do livro, ele foi adiado e não sei o que, tal, e há um bom tempo a gente não ouvia falar disso. E aí, alguns dias desses aí, houve alguma coisa de alguma informação de que havia funcionários do ministério, que ela chefia, que estavam trabalhando na divulgação e tal do livro. Aí houve alguns questionamentos e o Ministério da Mulher, do Índio e dos Direitos Humanos, enfim, lá, informou que o lançamento foi adiado e que não há data para para lançamento e tal. Foi um livro que chegou a ser vendido, por isso que já se sabia, né? Teve pré-lançamento, então chegaram a vender o livro. E a coisa passou dessa forma, muito tranquila. Primeiro, há a questão pessoal mesmo básica. Para você lidar com seus amiguinhos... Vai lá, Fê. Com seus amiguinhos aí, dona Damares, com o pessoal que te cultua e que te aceita como uma liderança, o que eu lamento deles... Ai, me fodi. Eu tô tendo a impressão de que eu tô passando nos lugares que acabou de chover forte, né? Não tá tudo muito molhado, muito empoçado. Mas não tá chovendo forte. Eu não tô todo molhado nem nada. Mas claro, minha canela aqui já tá toda molhada assim. Onde é que eu tava? E do lado pessoal dessa questão do livro, a gente sabe por que ela adiou. Porque as pessoas vão questionar os absurdos que tem ali. Pessoas relativamente sérias não vão questionar por ser uma questão, não, isso não é verdade, é porque é uma ministra de Estado. Ô, brother, porque é uma ministra de Estado. E sim, você deve questionar, sim, barbaridades e absurdos, e até fantasias, por que não dizer? Porque é uma coisa, dona Damares, vai lá, pessoalmente, no seu contexto pessoal, na sua assessoria pessoal, e coloca assim, uma observação. Meu Deus. O cara entrou na frente da moto ali, cara. Entrou na frente.
E ele não está nem aceso, ele nem acendeu lanterna. Vai lá e coloca assim, um apêndice, uma observação. Livro de ficção. Foi da minha imaginação. Aí, você pode lançar isso como ministra ou como qualquer outra coisa. Olha o chão secando. Ao que parece aqui não viu água, né? Nossa, cara. Ele não sei se ele tem ideia do que ele fez. O mano aqui na frente, ó, quase se fudeu. E se eu tivesse na frente era eu, né? Voltemos. Agora, tem um outro contexto que parece que passou despercebido pelas pessoas. Por que o Ministério está respondendo sobre o livro? O livro é matéria para alguma coisa do Ministério? Não é incorreto o órgão público estar cuidando de um assunto pessoal da ministra? Ou, por acaso, a obra foi adquirida pelo Ministério e os recursos gerados por ela serão absorvidos pelo Ministério? Nem que fosse, mas se fosse, haveria uma explicação. Mas não é. A ministra claramente está usando o Ministério para a promoção do seu livro. Está usando funcionários e colaboradores do Ministério, que ela chefia, máquina pública, para promover valores pessoais. Ou eu enlouqueci? Eu precisava terminar esse apêndice, porque isso faz um tempinho. Como assim o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e dos Índios? Parece que é isso, né? Como assim esse ministério responde a alguma coisa relativa ao livro da ministra? Não é para responder nada. Nada. Se você colocasse que a assessoria pessoal da ministra informou que que o lançamento do livro foi adiado, por isso, por aquilo outro, essa é a parte grave. As fantasias da ministra, o grave problema que ela teve, que gerou os graves problemas que ela tem, que gerou o fanatismo que ela pratica e professa, sendo uma agente de um Estado laico, são um problema da gente, já que ela utiliza o órgão público e os seus recursos para benefício de uma obra pessoal. Isso está errado, isso não tem conversa. Olha só, nem viu água essa parte. Eu estou um pouquinho molhado só. Tá? Então assim, como eu falei de manhã, né? Eu fico assim, meio mais ou menos assim, porque na verdade a ministra não é bombardeada porque a levam muito pouco a sério. Infelizmente. Porque tem um braço do ministério dela aí que tem que ter ciência, que tem que ter atuação contrária ao Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, que está cuidando de demarcações da FUNAI na Amazônia. Dona ministra, você tem que proteger os direitos dos indígenas, tá? E entender que eles são indígenas e não propensos novos cristãos que serão tirados do paganismo. Porque é assim que, infelizmente, muitos líderes evangélicos ou líderes religiosos enxergam essas minorias, esses indígenas. São povos que devem ser catequizados. Que inferno! Que saco! Que exploração safada! Nós não estamos mais em 1500, não estamos mais com jesuítas entrando pelas matas para catequizar os nossos índios.
Por incrível que pareça, isso foi visto como uma coisa boa. Eu já falei sobre isso. Não se trata de religião, se trata de costume e civilização. Sim, eu sou a favor de que se civilize, se traga mais civilização, mais conceitos, conhecimentos e poder de conforto a povos mais primitivos. E que costumes hediondos sejam eliminados. Eu não tenho dúvidas disso. Tá? Quaisquer que sejam. E sociedades tribais primitivas estão realmente mais sujeitas a ter alguns comportamentos ou costumes que já não se encaixam em nenhum conceito humano minimamente aceitável. E devem ser corrigidos, sim. Agora, dizimar a cultura deles, trazendo um novo conceito de religião, porque aí é só comportamento, é só mudar o que ele crê. Ao invés de fazer uma dança para Tupã, ele vai acender uma vela para São Jorge. Isso para mim não é porra nenhuma. Isso é uma sacanagem. Uma coisa é você falar para um cara, olha, eu não acredito nisso aí, eu acredito nisso e nisso, ok? Outra coisa é falar, você acredita no errado. Você não conheceu a salvação. Qual salvação? A sua, né? A que você acredita ser. Porque tem que acreditar. Mas não vou falar sobre conceito religioso aqui não. Vou falar sobre essa coisa ridícula que nós ainda temos da catequização, que é tão feia quanto aquela que eu mesmo já pratiquei, catequizar crianças. Catequizar crianças significa passar a ela uma obrigação, medos e dogmas dos quais, primeiro, ela não entende, segundo, ela não tem o direito de escolher. Eu acho, hoje, eu entendo que crianças não podem ter conceito religioso obrigatório. Não é bonito uma criança num coral de igreja. Hoje eu vejo assim. Sabe por quê? Porque ela não escolheu aquilo. Se ela mais pra frente escolher outra coisa, ela vai se envergonhar daquilo. E para muita gente isso é bastante natural. Para muita gente isso é muito certo, dá princípios religiosos para as crianças. Não, cara, ela não teve escolha. É igual você obrigar a torcer para um time. Olha, o meu é esse. Se quiser, tô aqui. Se não quiser, não tem problema algum. Mas eu acho que é assim que tem que funcionar. Beleza? Encerramos o assunto da Damares. Vou eliminar ali uns 2 quadradinhos da minha fichinha de assuntos. Que isso já estava um bom tempo enchendo meu saco. Eu quis aproveitar e emendar. Pelo que hoje de manhã eu já falei no vídeo anterior. Aí eu fecho esse assunto nesse momento. Claro, até ela falar a próxima merda. Assim, daquelas feias, como essa da Frozen, por exemplo, né? Até ela de novo soltar mais uma dessas, porque para essas pessoas é impossível não falar bosta. É impossível. Chegamos, olha a sorte que eu dei. Supostamente desde ontem na hora do almoço eu achava que ia tomar chuva. Eu só tomei um pouquinho de chuva agora. Não vou nem precisar trocar a roupa, nada. Eu vou pegar carne, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E é isso aí. Boa tarde a todos. Beijo do gordo. Até mais. Vamos nessa. Boa sorte pra nós.